tema do vídeo de hoje é divórcio. Divórcio é uma coisa complicada, acho que ninguém casa pensando em divorciar, a não ser que esteja agindo de muita má fé. Mas vamos falar sobre o que é o divórcio e como é que ele funciona. O divórcio é uma das duas formas de extinguir um casamento. A pessoa se casou, se por um motivo qualquer ela acha que o casamento se tornou inviável, não existe possibilidade do casal viver em comunhão, em paz, se não quer mais constituir família com a pessoa, ou se tem família e não quer manter a estrutura como está, ela se divorcia. O divórcio extingue o casamento. São duas formas de extinguir um casamento. A primeira é o divórcio. A segunda é o óbito de uma das partes. Então, temos aqui as nossas perguntas em relação ao divórcio. Me separei e voltei a ser solteira. Tenho que fazer a transcrição de casamento? No caso, essa pessoa portuguesa acabou de obter a nacionalidade ou obteve há algum tempo atrás, porque ninguém é obrigado a correr para fazer uma transcrição de casamento depois de obter a nacionalidade. Que ela tem que atualizar o estado civil? Tem. A lei fala isso. Se casou, tem que fazer transcrição de casamento. O dia que isso tem que ser feito, qual é o prazo logo depois da conclusão do processo de atribuição ou aquisição? Isso não é dito, isso não existe. A pessoa faz quando quiser. Mas enfim, me separei e voltei a ser solteira. Esse é um equívoco. Solteiro é aquele que nunca se casou. Agora, depois do casamento, a pessoa nunca mais volta a ser solteira. Quem se divorciou tem o estado civil de divorciado. Estado civil é solteiro, casado, divorciado ou viúvo. Então, depois do divórcio, ela volta a lugar nenhum. Ela passa a ser divorciada. Tenho que fazer a transcrição de casamento? Tem gente que é tão infeliz do casamento. Eu estou brincando, mas é sério. Tem casamentos que realmente devem ser esquecidos. Algumas situações mais tristes, então a pessoa não quer mais tocar no assunto, não quer mais saber disso, etc. e tal. Quando a gente fala que essa pessoa que obteve a nacionalidade tem que fazer a transcrição de casamento, geralmente se escuta gritos do outro lado da linha, se for uma consulta pelo telefone. Se for presencial, os gritos são na sua frente. A pessoa não quer de forma nenhuma fazer a transcrição de casamento com aquele dito cujo, às vezes chamado de falecido. Mas a questão é, a lei obriga. O divórcio extingue o casamento, mas ele não faz com que o casamento nunca tenha existido. O casamento existiu de fato. Talvez tenha filhos de comuns, talvez não tenham, talvez tenha patrimônio constituído em comum, talvez não tenha, isso não importa. Se a pessoa se casou e é portuguesa, tem que fazer a transcrição de casamento, mesmo que no dia seguinte será feita o divórcio, que é a homologação da sentença estrangeira, da sentença judicial estrangeira de divórcio. Então ela vai se casar para se divorciar, se for o caso, mas ela tem obrigatoriamente que se casar, ela tem obrigatoriamente que fazer a transcrição de casamento em Portugal. Não há como fugir disso? Não há. A não ser que a pessoa continue o resto da vida com o estado civil desatualizado. Só que, se ela mudou o nome pelo casamento, isso fica impossível, ela não vai conseguir emitir documentos. No Brasil é totalmente impossível, em Portugal é difícil. Ela não consegue emitir documentos. Se ela não mudou o nome pelo casamento, ela até pode conseguir, mas aí chega a hora de abrir uma conta no banco. A pessoa vai lá, abre a conta no banco, coloca dinheiro, faz o cadastro, eles veem que ela é casada. Quer dizer, teoricamente, se alguma coisa acontecer, quem que é o primeiro ao chamado quando uma pessoa falece? É o cônjuge. Que se em Portugal ela continuar casada, tudo que ela fizer ali, construir, edificar, o que é que seja, o marido é meeiro, é dono de metade. A ele cabe metade de tudo, então não vale a pena. Tem que estar tudo muito bem atualizado. Grande parte dos casos não há problema algum, mas em alguns há problema e vários e graves.
Então, eu não recomendo isso para ninguém. Segunda pergunta: por qual motivo divórcios não são feitos via consulado? O consulado, dentre outras funções que acumula, é um notário. Ele serve como cartório. No cartório, ou seja, na conservatória, nós estamos falando de Portugal. Em conservatória se faz atribuições, aquisições e transcrições. Não se faz uma homologação de sentença estrangeira. Isso é num tribunal de segunda instância, onde os juízes, em Portugal, têm o mesmo papel que os desembargadores no Brasil. Então, o consulado não faz homologação de sentença, seja de divórcio, de adoção, seja reconhecimento de paternidade, seja o que quer que for. O que envolver uma sentença judicial brasileira que tenha que ser reconhecida em Portugal, terá que passar pelo Tribunal de Relação de Lisboa. O consulado, infelizmente, não pode ajudar. Próxima pergunta. Vou me casar novamente com a mesma pessoa para não ter que homologar meu divórcio em Portugal. Isso não funciona, infelizmente. Se você ama muito a pessoa e quer se casar novamente, fique à vontade. Elizabeth Taylor fez isso com Richard Burton. Mas o fato é que, se você se casou, tem que fazer a transcrição de casamento. Se você se divorciou, tem que homologar o divórcio. Se casou de novo com a mesmíssima pessoa, não adianta. Essa é uma segunda transcrição de casamento. Não importa com quem você se casou. O que importa é que você se casou mais uma vez. Então, segundo casamento com a mesma pessoa, requer a segunda transcrição de casamento. Se casar novamente com a mesma pessoa para não homologar o divórcio, é um plano complicado. Fica mais caro do que o esperado. Essa é uma economia que não dá certo. Próxima pergunta. Eu me divorciei, mas o meu cônjuge faleceu em seguida. Faço a transcrição de óbito ou homologo o divórcio? Como eu falei no início, o casamento é extinto pelo divórcio ou pelo falecimento de um dos cônjuges. Só que ele é extinto pelo primeiro que acontecer. Então, se a pessoa primeiro se divorciou, o que ela tem que fazer é a homologação da sentença de divórcio. Se o marido tivesse falecido na decorrência do casamento, na vigência do casamento, aí sim faria a transcrição de óbito. Mas eles divorciaram primeiro, só depois que ele faleceu. Então, esquece o óbito. Quem faleceu não é o marido, é o ex-marido. Então, tem que fazer homologação de sentença estrangeira do divórcio. Próxima pergunta. E se o meu ex-marido não quiser me dar o divórcio em Portugal, o que eu faço? Veja bem, se o casal se divorciou no Brasil, o divórcio aconteceu. Nada mais tem que ser feito em relação a ele, a não ser reconhecer ele em outros países, se necessário for. Então, se a pessoa já divorciou no Brasil e quer apenas homologar em Portugal, o marido não tem palavra, ele não tem nada a dizer. Ele vai ser, o ex-cônjuge vai ser comunicado, vai ser oficiado, vai receber uma carta para simplesmente tomar conhecimento que existe uma ação de reconhecimento de sentença estrangeira em Portugal, só para isso. Ele pode receber e falar, tudo bem, não me importo, pode receber e falar, não gostei, ou pode fazer o que for. Ele não tem como impedir essa ação, ele não tem como entrar com a oposição, não faz sentido. O divórcio aconteceu. Se fosse para reclamar ou para impedir algo, que o fizesse quando o divórcio foi requerido no Brasil. Agora, só para reconhecer uma coisa que já existe, ele não pode fazer absolutamente nada. Divórcio é uma coisa complicada, trabalhosa e cara. Espero que não aconteça com ninguém, mas se acontecer, informe-se. Outra coisa muito importante, eu quero falar sobre isso para concluir o vídeo. O casal se casou, teve filhos, 2 filhos, por exemplo.
se divorciou. Depois, um dos dois casou de novo, teve mais 3 filhos. O que deve ser feito? Primeiro, a transcrição do primeiro casamento. E os 2 filhos do primeiro casamento podem obter a nacionalidade. Esses 2 filhos não têm relação nenhuma com o divórcio que aconteceu. Não é obrigação deles tratar disso. A obrigação, teoricamente, é de quem se divorciou e existe a necessidade dos filhos do segundo casamento de reconhecer esse divórcio. Mas o que os filhos do segundo casamento têm a ver com isso? Se não for feita a transcrição do segundo casamento, a situação civil do pai não vai estar atualizada. Os filhos do segundo casamento não tem nada a ver com o divórcio anterior do pai, mas tem a ver com a segunda transcrição. E para que a segunda transcrição seja feita, tem que homologar o divórcio. Então, no final das contas, o problema do divórcio recai sobre as costas dos frutos dos filhos do segundo casamento. Então, se você tem uma situação mais complexa e não sabe como agir, e quer tentar fazer da forma mais simples e barata possível, busque orientação especializada, pergunte para quem conhece, porque muito pode ser feito de forma legal, correta, para economizar dinheiro. Porque a lei fala que a gente tem que atualizar o estado civil de todo mundo. Não fala quando. Pode ser logo depois do divórcio, 10 anos depois, 50 ou 150. Quer dizer, a gente pode postergar essa ação judicial por um bom tempo. Eu espero que não seja o seu caso. E espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de acompanhar nossas mídias.